Um prazer estar aqui mais uma vez conversando com a Bíblia, e desta feita eu quero conversar sobre um tema relevante para os nossos dias, que é as características que identificam uma igreja ou a Igreja de Cristo. Quando eu falo características que identificam, ou características da identidade, aquilo que distingue, uma igreja ou uma das igrejas de Cristo, é importante salientarmos aqui que a Igreja de Cristo é una e universal, Então, a forma que a Igreja de Cristo existe é uma. Nós não encontramos na Bíblia as igrejas, mas que Cristo tem a sua igreja. Agora, encontramos também na Bíblia a igreja que está em Coríntio, a igreja que estava em Roma, a igreja em Éfeso. Isso nós podemos dizer que são manifestações da Igreja Universal, a qual também chamamos de uma igreja local. Então, a Igreja de Cristo, ela existe como Igreja Universal, em todos os tempos, em todos os lugares, e se manifesta aqui e ali, em vários lugares, como igrejas locais. Mas eu creio que é importante a gente parar e pensar biblicamente sobre quais seriam as características que nós podemos identificar, o que dão identidade, podemos assim chamar, a uma genuína igreja de Cristo. E em nossos dias nós contemplamos dia a dia aí uma série de manifestações religiosas, vamos chamar assim, os mais diversos nomes, e dentro do, principalmente, vou dizer aqui, dentro do grupo chamado evangélico, que faz-nos pensar e faz a gente ponderar, sobre quais seriam a identidade ou as características que identificam uma verdadeira Igreja de Cristo. E aí nós precisamos ir para os primórdios da igreja. Quando a gente quer entender algo, nada melhor do que ir para o seu início. E no nascedouro da igreja, no início da igreja, no que nós chamamos de igreja primitiva, nós podemos identificar algumas características da identidade da Igreja de Cristo. E aí eu observo com você, no livro de Atos, capítulo 2, logo ali no desfecho da história ali do dia de Pentecoste, que nós temos e identificamos como o período da inauguração da igreja, nós lemos o seguinte, e eu quero começar aqui no Atos 2, e versículo 36, a palavra de Deus diz assim: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, cada um dos vossos pecados, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, ou dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para os vossos filhos e para todos quanto ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então daqui já dá para a gente
identificar, ou a partir desse texto dá para a gente identificar algumas características de uma genuína Igreja de Cristo. Então, primeira característica, a Igreja de Cristo é o conjunto, a reunião, a congregação, de pessoas que reconheceram que Jesus é o Senhor e é o Cristo, é o Rei, é o Messias enviado de Deus. Mais ou menos dentro daqueles termos que o Pedro manifestou diante da pergunta de Cristo, lá em Mateus 16, quem vós diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então essa aqui é uma das características fundamentais, É o grupo de pessoas, ou pessoa, ou a reunião desse grupo de pessoas, Porque a igreja não é uma pessoa, mas é a congregação de várias pessoas, ou pelo menos de algumas pessoas, que reconhecem que Jesus é o Cristo, Pessoas estas que, como diz o texto, que ouviram a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, que ali nos primórdios ali pregada pelos apóstolos, o texto diz que eles compungiu-lhe o coração, A palavra tem um sentido de como que furou o coração, como que a flecha atingiu-lhe o coração. Pessoas que deixaram ser tocado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo foram tocados pela palavra, não endureceram o coração, deixou que o coração furasse, fosse furado. E aí essas pessoas de coração compungido, arrependidas, elas foram batizadas ou deveriam ser batizadas, como está ali no contexto histórico, Porque o batismo é essa expressão exterior de uma realidade interior, O batismo fala daquilo que aconteceu na vida do salvo por Cristo Jesus, Então, é morte para a velha vida e ressurreição para uma nova vida. Isto é a expressão simbólica, de uma verdade espiritual acontecida. Então é gente arrependida, e gente que de fato arrependida tem como comprovação que elas recebem o dom do Espírito Santo. Pessoas agora que têm esse diferencial, porque elas têm o Espírito Santo sobre a sua vida. E gente que, como o texto diz, que os apóstolos exortavam, essa igreja e a que eles salvassem-se dessa geração perversa. O texto diz, no versículo 40, salvai-vos dessa geração perversa. Então, outra identidade aqui da igreja de Cristo, ou de uma manifestação da igreja de Cristo em uma igreja local, é que é gente que está salvando, gente que está salvando-se, salvando uns aos outros. É a comunidade do reino envolvida com o propósito de Deus, Como eu gosto de chamar de comunidade do reino, porque é o conjunto ou algumas pessoas ali salvas por Cristo Jesus, que experimentaram o poder do Espírito Santo, trazendo-lhes a bênção do novo nascimento e, portanto, entraram no reino de Deus, como disse Jesus lá em João 3, que quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Estes entraram no reino de Deus e, como comunidade do reino, agora eles estão vivendo neste propósito, uns aos outros, abençoando e no propósito de salvação. E, portanto, é um grupo de pessoas que congrega, que estão junto, que estão sempre em comunhão uns com os outros, Se nós seguirmos a leitura aí do texto de Atos, que eu li uma parte aqui do capítulo 2, ele vai seguir nos informando que esta comunidade do reino, esta igreja, ela perseverava na doutrina,
né? Então eles tinham uma convergência doutrinária, que era a doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo, porque os apóstolos pregavam aquilo que Cristo pregava. Então eles convergiam para o mesmo ponto, eles iam para o mesmo lugar e estavam sempre juntos, né? Em comunhão, no partir do pão. E era gente que perseverava em oração porque havia temor entre eles. E nessa comunidade de gente que não foram para essa congregação com o propósito de o que farão por nós. Observe que o texto que eu li diz no versículo 37 do capítulo 2 de Atos, né, que eles perguntaram aos apóstolos: o que faremos? E aqui está um grande diferencial que identifica, né, uma pessoa que realmente teve uma experiência de salvação com Cristo. Ela não vem para a comunidade do reino perguntando o que vocês farão por nós, mas vem dizendo o que faremos, porque são coração compungidos, coração verdadeiramente arrependidos, coração que reconhecem que Jesus é o Senhor e é o Cristo. Então a nossa apresentação diante dele não é o que você vai fazer por nós, porque ele não é o servo, ele é o Senhor. Ele não é o subalterno, ele não é o súdito, ele é o rei, ele é o Senhor. Então a expressão, a manifestação, a vontade, né, o desejo dessa comunidade está expressa aí. O que faremos? Né? E diante disso eles estão preocupados em cumprir o mandato do rei Jesus, que, tal como ele disse a respeito disso mesmo, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Então essa comunidade ela está envolvida com servir uns aos outros, né? Que faremos, irmãos, né? E os apóstolos ali diz que eles deveriam arrepender-se do processo inicial e serem batizados, mas depois eles concluem: de salvai-vos uns aos outros, envolvam-se uns com os outros. E o texto do Atos capítulo 4, versículo 34, que fala também sobre características da igreja de Cristo e da comunidade do reino, diz que não havia entre eles nenhum necessitado. Então isso identifica também a comunidade do reino, onde as necessidades são supridas. O texto ali, naquele contexto ali do capítulo 4 de Atos, fala de forma exclusiva, né, sobre questões financeiras, mas eu me sinto na liberdade, pela orientação da palavra de Deus, em dizer que não havia necessidade em nenhum sentido, porque a comunidade do reino é um lugar onde um ao outro ajuda, um está salvando ao outro, as necessidades são supridas, porque são pessoas que estão agora com o dom do Espírito Santo, pessoas enriquecidas pela graça de Deus e que podem um ao outro ajudar, de modo que não há necessidade entre eles. Há uma compartilhação, há uma vida em comunhão, né? Como a gente vê aí nos primeiros capítulos de Atos. Então essa é uma identidade muito forte da comunidade do reino, é que não há necessitados entre eles, que tem tudo em comum. Nós podemos ver aí mundo afora muito ajuntamentos de pessoas, né? Um show, uma partida de futebol pode encher um estádio, mas na igreja de Cristo não existe uma reunião de pessoas, há uma comunhão dos santos. A grande identidade a grande características da identidade da igreja de Cristo, que, como eu disse, existe como igreja universal, né, uma única igreja, mas se manifesta em diversos lugares, de diversas formas, como igrejas locais. Então, as características de uma comunidade do reino, de uma igreja de Cristo, é gente que reconheceu que Jesus é o Senhor e é o Cristo, porque arrependeram dos seus pecados e chegaram-se, né,
para os apóstolos, para a comunidade do reino ali, perguntando não o que vocês vão fazer por nós, mas o que faremos. Gente que está envolvida em a salvação uns com os outros, gente que perseveram na doutrina, gente que teme a Deus, gente que supre as necessidades um dos outros, de modo que a comunidade do reino de Deus, uma igreja local, é um lugar onde não pode haver necessidade. Então, essas são características de uma igreja, ou que identifica uma igreja de Cristo, no caso, uma igreja local. Foi essa a nossa conversa de hoje. Foi um prazer ter você aqui nesse bate-papo e espero você para os nossos próximos encontros, conversando com a Bíblia.